Atenção, pastores filiados à Magna Convenção, principalmente você que está prestes a jubilar. Deu sangue, trabalhou, fez tudo o que deveria ter feito, conforme a cartilha de um bom cidadão, basicamente falando, e de um verdadeiro cristão, mas que talvez infelizmente esteja na lista negra da Magna Convenção. E talvez você que fez tudo como o figurino de um mau caráter pudesse fazer, fez. Que independente se fez bem ou fez mal, desempenhou o ministério bem ou mal, o vídeo de hoje é para você que está na lista negra da Magna Convenção. Ou talvez que esteja no meio de um acerto com a presidência, a diretoria, a junta executiva da Magna Convenção. E aí, para quem não me conhece, sou o Zion e você está no meu canal Fala Zion. Preste atenção neste áudio, por favor. Eu sou o único pastor na história do estado de Santa Catarina que foi jubilado sem salário. Sem salário. Até agora, nem um centavo. A minha casa está à venda, estou vendendo a minha casa também aqui. Não tenho condições de manter a minha casa. Não tenho. Se vacilar, daqui a pouco eles cortam até a energia. O sangue de Jesus tem poder, mas estou falando a verdade. Certo, é uma casa grande, estava muito bem, mas diante de tudo que aconteceu, manter uma casa grande dessa minha aqui, o camarada tem que ganhar muito bem. E eu ganhava legal ali. Mas a pressão encurrala, e fui encurralado a ponto de ter que dizer sim para eles, né? Mas estou vendendo a minha casa assim que aparecer um comprador. Sabe quem é esse? Esse é o pastor rejeitado, ex-pastor, presidente de Camboriú, presidente do maior evento de missões do Brasil. Mas o que acontece? O cara está vivendo uma situação totalmente precária com a sua vida financeira. Afinal, o cara pensou que a teta não ia secar nunca, ou que a fonte dos maneis, né, não se acabaria. E como já era esperado, a Magna Convenção agora vem, né, diante do cara e passa uma rasteira e deixa o cara de lombo no chão. Isso é, em outras palavras, puxar o tapete legal. Mas a verdade é que, independente da situação, do que aconteceu, houve uma pressão. Talvez você ache que foi os vídeos, mas não. A convenção, Magna Convenção de Santa Catarina já estava pressionando o pastor rejeitado em Camboriú, tudo para que ele viesse entregar. Aí os vídeos contribuíram, mas a nossa luta aqui não é derrubar ninguém, é ver o cara que a gente denuncia aqui acertar o passo. Essa é a verdade. Se o cara cair, é por suas próprias responsabilidades. Mas a Magna Convenção levou o cara a entregar a presidência da cidade de Camboriú, automaticamente a presidência do maior evento de missões também, e foi exatamente essa atitude que a Magna Convenção está hoje usando contra o pastor rejeitado. Porque a pressão era o quê? Pressionar e fazer o cara se perder ali e acabar tomando uma decisão precipitada. E foi o que aconteceu. Não precisaria o ex-presidente rejeitado de Camboriú entregar a presidência conforme ele fez. Ele deveria ter ouvido a igreja, o clamor daqueles membros que estão até agora requerendo, né, a transparência da igreja de Camboriú. Era dar ouvido e prestar conta, mas o ego não deixou pensar assim, e hoje está sofrendo os danos, e a Magna Convenção se aproveitou dessa olada. E então, até onde a gente sabe, foi feita uma jubilação totalmente forçada, como vocês viram aí no vídeo. É o primeiro pastor da Magna Convenção a ser jubilado sem salário. Por quê? Porque o cara não tem idade suficiente. Foi um desespero dele entregar a igreja e aceitar a possível jubilação. Porque entre os acertos que foi feito ali, era óbvio que estava claro que não tinha idade, mas como ele entregou, então vamos jubilar, e daí essa jubilação seria um acerto com a convenção, porque a igreja não deu nada. Mas o que eu quero dizer com isso? A questão é o seguinte: independente do que o cara fez, certo ou errado, houve um acerto com a Magna Convenção. Isso é, olho no olho. Mas quando o boi doente, o ex-presidente rejeitado de Camboriú, caiu
né, sem forças, a convenção, a Magna Convenção, através da sua liderança, caiu que nem corvo, ave de rapina em cima do boi morto. Em outras palavras, nada mais, nada menos do que visando o poder e a relevância que a cidade de Camboriú e o maior evento de missões tem no Brasil. Esqueceram, a Magna Convenção ela nunca se preocupou com a família. Então, nesse caso também, eles esqueceram que atrás do ex-pastor rejeitado de Camboriú teria famílias, teria filhos, enfim. E principalmente o próprio senhor pastor rejeitado, que até então fazia parte da mesma panela de toda essa nojeira que envolve o estado de Santa Catarina no meio desta instituição. O que você quer dizer com tudo isso, Zay? Eu quero dizer o seguinte, que a convenção, a Magna Convenção, tem sim um acordo com o senhor rejeitado. E não estão cumprindo com a palavra. E aonde que fica a ideia de homens de Deus? Preocupado com a alma e não só com a grana, porque nessas alturas o acerto deveria ser cumprido. Então esse vídeo é literalmente para os demais pastores no estado de Santa Catarina. Reflitam sobre essa atitude da Magna Convenção em cima de um companheiro de vocês, ministerialmente falando. Será que essa atitude do presidente da Magna Convenção, né, da diretoria toda ali envolvida, é uma atitude de um cristão, né, de alguém que pensa em vidas? Será que é a atitude de alguém que se preocupa com o bom andamento da obra, com a idoneidade da instituição, conforme eles falam, que lideram, conforme eles falam por aí, que é uma instituição idônea e estão sendo atacados pelos nossos vídeos? Mas será, pastor do oeste, do sudoeste, né, do litoral, do estado de Santa Catarina, será que eles estão tendo uma postura de verdadeiros homens de Deus em não cumprir um acordo que fecharam diante de alguém que estava se arrastando no ministério? Amanhã ou depois pode ser você essa vítima deles também. Mesmo o pastor rejeitado de Camboriú, o ex-pastor rejeitado de Camboriú, ter feito tudo o que fez, de errado ou certo, a verdade é que o cara tem uma legião de pessoas pelo Brasil inteiro que são sim admiradores do trabalho que foi feito pelo seu pai, enfim, até que trouxe todo esse estouro pelo Brasil inteiro, pelo mundo. Afinal, o maior evento de missões depende de ofertas do Brasil e do mundo. E se tratarem mal, e pelo fato de não estarem cumprindo o acordo, é lógico, o cara vai abrir a boca, vai espalhar áudio pelos WhatsApp da vida e muita gente vai segurar as ofertas, trazendo prejuízo. E quem sofre com tudo isso são o quê? Os missionários que estão no campo. A Magna Convenção deixa mais uma vez claro que não estão preocupados com almas, e sim por jogo sujo para se manterem no poder como os bambambãs, os líderes maiorais que são intocáveis. Reflitam sobre essa atitude da Magna Convenção em cima de um companheiro de vocês, ministerialmente falando. Amanhã ou depois pode ser você essa vítima deles também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aí embaixo, o seu like é importante, confere a sua inscrição aí, que a gente agradece. E nos acompanhe lá no Instagram, que é onde a gente está diariamente lá e pode ter um papo mais próximo com você. Canal Fala Zay é nós por um Brasil e um mundo melhor.